Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, novamente estamos aqui com alegria em nossos lares, nos reunindo em Seu nome, em nome de Mestre Jesus, quem louvamos, a quem agradecemos, para o aprendizado desta noite com o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, nesta noite, queremos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sinto a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre. E muito boa noite a todos vocês, boa noite a Denise Holland, Judélia Lima, também o Roberto Messner, também que está aqui conosco, Carlos Santana, nosso boa noite meu, boa noite da Célia. Então, reunidos estamos mais uma vez para o nosso Evangelho, para Joana de Ângeles, e agora encerrando a semana, né? A sexta-feira, então, aguardando o final de semana para descansar um pouquinho, aqueles que batalharam a semana toda. Claro, como muitos ainda continuam, né, no trabalho, no sábado, também no domingo. Nosso abraço a todo mundo. E sim, vamos aproveitando esses momentos então para o nosso aprendizado, nós que estamos juntos aqui, ouvindo um pouquinho do Evangelho, ouvindo um pouquinho de Joana de Ângeles. É sempre muito bom e muito importante para todos nós. E claro, como sempre, que seja tudo muito bem com todos vocês, tá bom? E hoje no Evangelho nós vamos falar sobre superiores e inferiores. Estamos então estudando, né, ser de perfeitos, falamos sobre dever, falamos sobre virtudes, vamos falar sobre superiores e inferiores, ou sobre como nós nos colocamos nesta vida. Porque em nosso trabalho, quer dizer, fora do lar, claro que dentro do próprio lar existe chamada hierarquia, né, do pai, do filho, dos avós, e no trabalho, onde quer que formos, também nós vamos encontrar a hierarquia. Quando falamos de superiores, inferiores, nas diversas relações que existem entre as pessoas que estão assim subordinadas por questão de trabalho, por outras circunstâncias. E na sequência, nós vamos ter então Joana de Ângeles falando para nós e nos orientando no sentido de que estejamos com o bem, sempre com o bem, do lado do bem, praticando o bem. É o que Joana de Ângeles vai nos falar nesta noite. Daqui a pouco, logo após o Evangelho, que nós vamos falar sobre superiores e inferiores, as relações entre as pessoas, não é? Então, nós vimos, inclusive, nessa questão toda, né, de obediência, de resignação, que nós falamos há pouco tempo. E aquilo que chamamos de obediência é, claro, a manifestação da razão. A obediência é a manifestação da razão em função da posição de cada um de nós na nossa vida, nosso lar, nosso trabalho, enfim. Tá bom? É o que nós vamos ver, então, no Evangelho já. Aproveitando, então, dando um abraço aqui também para a nossa irmã, a Tercília Tonelli, que está nos assistindo lá no seu lar, né? A Tercília está recuperando aí da cirurgia, com a graça de Deus. Tudo bem, e vamos que vamos, né? A fase de recuperação sempre é difícil, né? Um pouco complicadinha, para qualquer problema que a gente tenha de saúde, a gente sabe como é que é, mas acima de tudo que a gente se sustente na nossa fé. E tudo vai se resolver com a graça de Deus. São os perrengues, né, como diz, as dificuldades do dia a dia. Superiores e inferiores, então, no capítulo 17, Sede Perfeitos é o título. Nosso abraço também para a Bárbara Santana Nery, Alzira Crepaldi, Fábio Fidelis, também chegando aí, deixando já uma boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Superiores e inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna,
é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra como um direito, como uma propriedade. Deus, entretanto, prova-lhe suficientemente que não é nenhuma coisa nem outra, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário de uma autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem um encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou dos maus exemplos, recairão sobre ele. Enquanto recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizesse da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis dos seus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como se os tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem do seu lado, e não são menos sagrados. Se esse último é espírito, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas dos outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida mereceu-a, porque talvez ele mesmo abusou outrora da sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina nela a resignar-se, como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações, porque compreende que toda negligência do trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera.
e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. É que nos fala aqui François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863, portanto, lá 162 anos atrás. E vamos cumprimentar, né, aproveitar aqui a deixa, cumprimentar a Ivana Santa Rosa Espírito Santo, Carlos Eduardo Aragão, a Olga Fagundes, que também já deixaram aqui, né, o seu boa noite. Alguém que tenha passado enquanto está valendo o Evangelho, também nosso boa noite, agradecimento pela participação. Pois é, meus amigos, nós vimos nesse texto de superiores e inferiores que o Evangelho nos traz hoje, a absoluta necessidade do cumprimento do dever em que posição nós estivermos, cada um de nós. Se nós estivermos numa posição de liderança, numa posição superior, temos a responsabilidade sobre aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Responsabilidade no bem conduzir, no bem orientar, no bem e adequadamente remunerar, cumprir as obrigações sociais, porque afinal de contas, aqueles que estão sob a subordinação de quem quer que seja, esteja trabalhando para que este que tem então ali, né, o dever de estar ali controlando, de estar ali cuidando, possa bem também executar o seu trabalho. E no conjunto de todos, o trabalho possa ser suficientemente bom para levar aquela empresa, ou seja lá, o ambiente em que estiver, em boa situação. Não é? São deveres, são obrigações, e que jamais também o dever confere a quem está na posição de liderança. E quando a gente fala em liderança, é uma liderança qualquer. É o seu chefe da sua equipe, no seu trabalho, na sua fábrica, na sua empresa, seja lá onde for. É também o seu cargo num emprego público, seja você funcionário público, municipal, estadual, federal, com seus respectivos líderes, não é? Aqueles que cuidam de vocês, e as personalidades magnas de cada uma dessas situações. Prefeito no município, governador no estado, presidente na direção da República. Todos têm responsabilidades e o Evangelho foi muito claro nisso. E parece que muitos deles não estão cientes. Nunca leram o Evangelho, não sabem absolutamente nada, fazem o que não sabem, para justificar tantas coisas erradas que nós vemos. E nós não vemos em um, dois ou três, praticamente em todos. O Evangelho aqui foi muito bem claro. E é claro para nós que diz: todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, ou seja, desde dentro de casa. Nessa época ainda tinha muito que de servo, esse tipo de coisa, né? Coisa bem antiga, né? Os empregados ali. Mas desde dentro de casa até a autoridade máxima, como diz aqui, né? Até o soberano sobre o seu povo, não se deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui no Evangelho. E as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados, em consequência dessa direção ou de maus exemplos, recairão sobre ele. Ele é o responsável. Coisas mal feitas, não é? Pelos subordinados, tem que ter o seu responsável, tem que ter o responsável imediato, claro, né? Dentro ali do núcleo onde ocorreu coisa errada. Mas esse núcleo está subordinado a quem? E vai subindo na escala, até chegar ao representante máximo que tem a responsabilidade por aqueles que trabalham sob seu comando. Tem a responsabilidade, porque quando o pessoal entra, digamos assim, na questão pública, né? O que é que mais afeta todos nós? Que é a questão pública. Quando entra lá o seu novo mandatário, seja prefeito, seja ele até mesmo os próprios vereadores ou deputados, o presidente, o governador do estado, deputados federais, senado, cada um que entra leva com eles
assistentes, os seus, né, pessoal que trabalha com ele, renova-se tudo. Então a responsabilidade continua a mesma. E continua ainda mais grave quando os exemplos estão todos por aí de coisas erradas. E acabam e continuam fazendo coisas erradas. Não são todos, obviamente que não. Mas uma boa parte a gente sabe, conhece, está cansado de ouvir falar a respeito disso. E não tem responsabilidades? Podem achar que não. Podem achar que não dentro do seu pouco desenvolvimento até com relação a tudo isso que a gente fala de responsabilidade. Pode achar que não, mas tem. Tem. Porque vai ser perguntado para eles: o que você fez com todo o poder que eu te dei? Você atazanou a vida dos outros, prejudicou a vida dos outros, impediu que crescessem, retirou condições para que melhorasse a vida de cada um deles, influenciou aqui, influenciou ali, criou problema aqui, criou problema ali. A responsabilidade é tua, porque você assim procedeu. Ou seja, você malversou tudo aquilo que eu te concedi. Pode passar incólume por essa vida, a gente sabe que tem aquelas coisas, mas não adianta, a justiça divina, todos nós estamos submetidos a ela. E não adianta querer desconversar. Não adianta, a gente sabe muito bem disso. Então sejamos cientes das nossas responsabilidades, que começa até dentro de própria casa. A responsabilidade nossa começa dentro de casa, dando condições para aqueles que estão em nossos lares de bem se desenvolverem, procurando orientar, procurando ali aparar essas, etc. e tal. Porque quando alguém faz alguma coisa errada lá, em algum lugar, mas quem que é esse fulano? Quem que é? É fulano, filho de ciclano. Aí já vai, mas ciclano então não sabe educar, ciclano. Não adianta. A responsabilidade existe perante os homens, e aliás, perante os homens, aqui a responsabilidade é tão diluída, né? A gente sabe tão disso, mas diante de Deus não adianta. Todos nós temos a responsabilidade e seremos cobrados um dia. Então procuremos fazer o nosso melhor, atentar para nossas responsabilidades e bem conduzir aquilo a que somos responsáveis por conduzir, realizando o nosso bom trabalho. Às vezes batalhamos tanto por um trabalho, conseguimos um trabalho e fazemos um péssimo trabalho. A realidade é essa. Às vezes pegamos ali para quebrar um galho, mas não estamos nem interessados em fazer, porque sabe que vai fazer outro. Ou seja, qual é o nível de pensamento, de intelectualidade, de avanço espiritual nesses que assim procedem. Infelizmente temos muitos também assim. Então procuremos sim seguir o bom caminho, cuidado com as orientações, porque queiramos ou não, a conta vem. Um dia perguntarão a nós: o que fizestes com os talentos que eu te dei? E aí vamos responder, se conseguirmos responder, né? Mas é isso, as orientações estão aí para todos nós, né? Todos ouvem, mas como se diz, muitos fazem ouvidos moucos, aquela expressão antiga, né? Escuto aqui, parece que não escutei, parece que está meio fora do ar, mas se escutei alguma coisa, sai pelo outro ouvido. Então tomemos nossos devidos cuidados e serve para todos nós, indistintamente, ninguém está livre, absolutamente ninguém, né? É isso, superiores e inferiores, ai de vós que malversaram a autoridade que eu te dei. Muito bem, queridos amigos, aqui nosso abraço também, né? Para Sandra Oliveira Vita, que está conosco também, nosso abraço também para o Adriano Santos, um grande abraço para todos vocês. E na sequência do livro, né? Lições Morais da Vida, vem Joana de Ângeles falar sobre o bem sempre. Olha aí. Vamos ver que a Joana de Ângeles fala sobre o bem, né? Ela nos diz o seguinte: o bem que deixes de fazer, podendo fazê-lo, é um grande mal que fazes. Quando convidado a informar sobre alguém, referes-te ao teu lado positivo, dando oportunidade ao outro para renovar as suas paisagens íntimas infelizes, sem o constrangimento de saber que os demais estão inteirados das suas dificuldades. Se alguém agir mal em referência a ti, inutilmente passarás o acontecimento adiante. Muito ajuda aquele que não divulga,
as mazelas, as más orientações e inclinações do próximo. Hábito salutar se deve impor o cristão para o feliz fim na comunidade em que realiza suas experiências evolutivas, policiar a palavra. Infelizmente, a invigilância em relação ao verbo tem sido responsável por muitos dissabores e conflitos que não se justificam. Ou seja, a invigilância, a falta de cuidado quando se fala. Quando se fala aquilo que se quer, muitas vezes pensando que ninguém ouve ou que não está ofendendo ninguém, mas o exercício, o santo exercício do direito de dizer, a liberdade de expressão, extrapola, mente, falseia, inventa e prejudica muitos e muitos. Responsabilidade sobre isso? Claro, não é porque tem o direito de falar que pode sair falando tudo aquilo que acha que pode falar sem nenhuma responsabilidade. E nós sabemos muito bem disso. Aliás, coisa alguma constitui desculpa honesta para as contendas e perturbações. A civilização e a cultura, engendrando os valores éticos da educação, constituem eficientes recursos para que o homem se liberte das paixões inferiores que geram problemas, agressões, pelejas, através dos quais resvala inexoravelmente de retorno às expressões primitivas que já deveria ter superado. Toda interpelação agressiva, qualquer verbete ferinte, cada reação violenta, constitui ingrediente para a combustão do ódio e a semeação nefasta da amargura. Pois é, toda interpelação agressiva, qualquer verbete ferinte, cada reação violenta constitui ingrediente para a combustão do ódio e a semeação nefasta da amargura. Como temos visto isso? Infelizmente. Útil quão urgente o esforço pela preservação da paz íntima, mesmo quando concitado ao desvario ou diretamente chamado às problemáticas pessoais. Dos hábitos mentais, suspeita, ciúme, inveja, animosidade, fixação, como dos condicionamentos superiores pelo exercício do pensamento, reflexão, prece, humildade, autoexame, decorrem as atitudes quando se é surpreendido pela agressividade ou perseguido pela antipatia espontânea de alguém em si mesmo inditoso. E nós sabemos que existem muitas pessoas que não estão contentes consigo mesmos, insatisfeitos consigo, com o que conseguiu, enfim, não conseguimos entrar, não é, meus amigos, na realidade, dentro dos pensamentos de ninguém. Mas muitos comportamentos, que extrapolam a questão da razão e passam aquela impressão de estar completamente fora de si. Qual o motivo, qual a razão, também não sabemos. Porque estamos vendo essas situações que são colocadas nesses momentos de desvario em que se perde a noção e fala-se, fere-se, xinga-se e causa-se tanta confusão. Por isso que Joana de Ângeles fala nesse aspecto. Dos hábitos mentais, suspeita, ciúme, inveja, animosidade, fixação, que são situações conflitantes, que perturbam, como dos condicionamentos superiores pelo exercício do pensamento, a reflexão, pensar um pouco, a prece, a humildade, o autoexame. Como será que eu estou? Será que estou agindo bem? Não estou agindo? Uma reflexão. Decorrem as atitudes quando se é surpreendido pela agressividade. Sabemos que existem pessoas que são explosivas por natureza. Não se pode falar um A que vem com o alfabeto inteiro em troca. Então, são pessoas mais instintivas, ainda precisa trabalhar muito as suas reações mentais, psíquicas, porque qualquer coisa, qualquer faísca detona este barril de pólvora que determinadas pessoas ainda são, e a gente sabe muito bem disso. Ou seja, não refletem, não são humildes para
pelo menos ouvir alguma coisa, não se autoexaminam para saber como que ela está em termos de evolução, em termos de reflexão. E causam e são vetoras de grandes problemas. E a gente sabe muito bem disso. Quem de nós já não participou de alguma situação onde uma explosividade de alguém gerou confusão? Né? Reagirás sempre conforme cultives o pensamento. Falarás e agirás conforme as aquisições que armazenares nos depósitos mentais, através das ocorrências do cotidiano. Claro, todos nós temos nossos bons momentos, temos nossos momentos mais ou menos, mas também temos nossos momentos ruins, nossos momentos péssimos. E nessas situações, muitas vezes, nós reagimos de maneira adequada, vamos dizer, ou inadequada, melhor dizendo, àquele momento ruim que nós estamos. E, intempestivamente, damos respostas ríspidas, expressões corporais de desagrado, enfim, aquilo tudo que leva a uma situação constrangedora. E Joana encerra dizendo: assim, atenta quanto possível para os valores dignificantes do teu próximo, exercitando-te nas visões relevantes, e contribuirás com expressivos recursos em favor da economia de uma terra feliz, porque aspiras na vivência contínua do bem, sempre, bem sempre. Então, Joana nos pede isso: reflexão, análise, um exercício da humildade, desenvolvemos a capacidade muitas vezes de ouvir os maiores impropérios, as maiores bobagens que às vezes sejam na compreensão particular de cada um, claro, porque às vezes as pessoas falam uma determinada coisa, para um é um cavalo de batalha, para outro é uma formiguinha ali andando ao sabor da brisa no verão. Não tem a mínima importância. Por isso é que precisamos, principalmente se nós somos um pouquinho mais explosivos, mais aquele tipo de coisa, refletir um pouco mais, pensar um pouco mais. Né? A autoanálise de ver o quanto eu preciso melhorar para que eu não contamine o ambiente com as minhas más expressões. Queiramos ou não, nós contaminamos o ambiente com os nossos desvarios, todos nós. Então é o cuidado. Por isso que Joana aqui termina falando: o bem sempre, cultivar a alegria, cultivar a boa camaradagem, cultivar a paciência, cultivar a tolerância, e nos momentos piores pedir a Deus aquela paciência que caia sobre nós, né? Cachoeiras e cachoeiras, né? De paciências, bênçãos celestiais sobre cada um de nós, para nós podermos ir melhorando. Paciências, tolerâncias, indulgências, fraternidades e tudo isso sabemos que precisamos melhorar. Aqui pede Joana de Ângeles para nós hoje. Olha que maravilha! E olha aqui, aniversariantes então, felizes! Que bom aniversariar, né? Chegando o final de semana então, festinhas, pode convidar a gente vai com muita alegria, viu? Olha aqui, hoje o Cristiano Pereira, o Marcos Frederico, a Márcia Cristina, a Vera Silva, o Jean Pravadelli, todos aniversariando, sob as bênçãos do Pai Celestial. Um abraço, nosso Mestre Jesus, um abraço nosso de todos nós, desejando o melhor para todos vocês, muita paz, muita luz, caminho do bem, sempre, como diz Joana de Ângeles, e os mesmos desejos vão para os aniversariantes de amanhã e depois de amanhã. Por exemplo, Roberto Garcia amanhã, a Alzira Miranda, a Cláudia Mandato Gellanter, que já fez inclusive palestra aqui em Americana, Jovenil de Paula, Angelita Botelho, todos aniversariando amanhã. Nosso abraço antecipado a todos vocês e muita luz na caminhada. E domingo, domingo é um dia bom, né, para fazer aniversário, comemorar. Olha aqui os felizados do domingo: Claudemir Ruiz, né, Claudemir? O Mi, Cacilda, mantendo um pouquinho, aí se recuperando da cirurgia na prótese no joelho, mas com a graça de Deus firme e forte. Então nosso abraço especial para você, de muita luz e muita força, aí vibração positiva, uma rapidíssima recuperação. Abraço para você, Claudemir. Para Cacilda também, senão ela vai ficar enciumada aí, que manda um abraço para você. Bom?
Sheila Pires, aniversário da manhã também, nosso querido Edmilson Augusto, trabalhamos, né, Edmilson, lá no banco tanto tempo, aí, vimos aí com o nascimento dos seus filhos, crescendo, mas já todos formados, que maravilha. Então, um grande abraço para você, particular meu também, da Célia aí, que Deus abençoe, abençoe sempre, mas não adianta que não vai mais nascer cabelo na sua cabeça, não, você vai continuar careca do mesmo jeito, tá bom? Rosimeire Pascoal, aniversário da manhã, também Luciana Pereira. Olha quanta gente bonita, gente boa, gente amiga, gente que está no caminho do bem, batalhando sempre, sempre. Então, para todos vocês, o nosso abraço, nosso abraço carinhoso, coração a coração, desejando as bênçãos celestiais, sempre iluminando o caminho, mas vocês precisam plantar as boas sementes para que a colheita seja farta e boa. Aí é com vocês, mas os nossos desejos são os melhores, agora e sempre. Deus abençoe, parabéns a todos vocês. Bem-vindo Pedro Freitas também aqui conosco, um grande abraço. E amigos, é isso, sexta-feira, nesse dia lindo, maravilhoso, de muita paz que seja, né, para todos nós, para essas nossas cidades, estado, para o nosso país, para esse mundo tão conturbado. E vamos pedir pela paz, claro, vamos fazer nossa prece no encerramento que está chegando. Vamos pedir também para nossos irmãos que precisam, né? Como vocês também sabem, aí, amigos de vocês, familiares que estão passando por dificuldades físicas, doenças, né? Às vezes dificuldades também de pensamento, de raciocínio, né? A gente tem tantos problemas das mais diversas naturezas no nosso dia a dia. E atentos àqueles que vocês sabem que precisam, vamos nos unir em pensamento e levar o nosso pedido ao nosso Pai Celestial, que está lá, braço aberto, esperando que chegue até Ele o nosso louvor, nosso agradecimento e nossos pedidos que saem do fundo dos nossos corações, e que Jesus vem, abraça todos esses pedidos e leva até nosso Pai, intercedendo por cada um de nós. Então vamos orar por nossos irmãos, vocês vão mentalizando todos aqueles que vocês querem. E aqui nós temos amigos que nos pedem, pois é, nossa querida Ivonete também, que está em recuperação de cirurgia, né? Mas também nós temos a Isadora Pérez Garcia, a Lesiane Esferra, também a Maria Ângela, Dona Bela Bastos, a Aline Psiri Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Talé Filho, Delcio Belmontes da Silva, Fernanda Henrique Cassiano, Jaime Faciola, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Vanini Nicolúcio, Iliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Cresce, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Rosa Pires, Adriana Dona Bela Bastos, Maurício Barros, Glaudemir Ruiz, Bárbara Comete, Maria Aparecida Barra, Gabriel Ruiz Miller, Tercília Antonello, nossa irmã, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins também. Também vamos pedir pela mãe, né, da esposa do Cidinho, né, que está também hospitalizada. Então vamos mandar nosso pensamento, nossa vibração, né, para que ela também se recupere. Da Guimarlene, a mãe da Guimarlene, mesmo quando dá um branco mental, né, na gente fogem os nomes e a parte da idade também, né? Então vocês sabem muito bem disso. Então, amigos, vamos orar por todos eles, por nós, por nossos familiares, nossos amigos, por tudo aquilo que nós temos que agradecer e por aquilo que nós precisamos pedir ao nosso Pai em suas bênçãos. Vamos lá então, no comecinho então da melodia, tranquilizar corpo, mente, clarear nossa mente e nosso coração. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus,
E aqui estamos reunidos em Seu nome para vos louvar, vos agradecer, Pai. Agradecer, Mestre Jesus, sempre conosco, nos auxiliando. E pedir, felizes neste momento, por estarmos juntos, levando de nossos corações nossos pedidos, pedindo que abençoais todos os aniversariantes felizes esses dias, que abençoais tantos e tantos pais que trazem seus filhos ao mundo, nossos entes queridos, Pai, que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual, abençoa todos. Abençoa esses irmãos que também estão nos deixando nesses dias. Abençoando a estes que aqui demos os nomes, a esses que em nossos lares, com tanto carinho, levamos seus nomes até vós. Estes que estão conosco, fortalecei para que continuemos juntos na caminhada. Fortalecendo também, Pai, nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, fortalecendo todos os nossos irmãos que caminham neste mundo, encarnados ou desencarnados, que suas bênçãos estejam sim amenizando nossas dores, nossos sofrimentos, por tudo mesmo que nós mesmos fizemos em tantas encarnações onde erramos tanto. Auxilia-nos, Pai, a recuperar, fortalecendo a caminhada de cada um de nós neste mundo, abençoando o coração dos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que necessita acima do orgulho e da vaidade tão comuns, para que possamos juntos elevar este mundo, curar este mundo de tanta coisa errada que nós já fizemos, vítimas que são de nossa ignorância, vítimas que são de nossa ganância, nosso egoísmo, nossa vaidade, esse meio ambiente, essa flora, essa fauna que já tanto dilapidamos, sem cuidado algum de recuperação. Auxilia-nos, Pai, nesta missão. Abençoa todos os nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão o trabalho que move o mundo, trabalho tão necessário a todos nós. Abençoando ainda, Pai, nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, onde vamos nos agradecer. Abençoa esses que estão chegando ao mundo e que se juntam às nossas crianças, aos jovens, adolescentes, à procura do caminho, que seja o caminho iluminado neste mundo e fortalecidos por suas decisões com amor, por suas decisões com tolerância, por suas decisões com paciência, com carinho, com indulgência, que pratiquem a caridade do fundo do coração, sejam fraternos, solidários, e que trabalhem para a evolução de todos nós, recuperando este mundo. Obrigado, Pai. E assim levamos esta prece até vós, dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha até nós o teu reino de amor, teu reino de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Obrigado, Pai, e humildemente pedimos Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita para todos os nossos filhos, encarnados, desencarnados, nós reunidos, estejamos nós onde estivermos, como estivermos todos os Seus filhos neste mundo e universo. E Suas luzes celestiais, Seus bálsamos cheguem até nós, abençoando o nosso corpo físico, equilibrando, abençoando o nosso corpo espiritual, abençoando nossa mente. E harmonizados, que sim, estaremos harmonizando nossos lares, onde quer que formos, levando o Seu amor. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, abençoando nossos anjos guardiães, os bons espíritos, e nossos irmãos que já se perderam, mas que retornam ao caminho do bem, sob Sua luz, sob Seu amor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, querida mãe, obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, queridos amigos, que bom, né? Podemos levar nosso coração, nosso pensamento até nosso Pai, agradecer sempre, louvar, tão importante. E também agradecemos aqui a Rosimeire Batista, que também está conosco, deixando aqui o seu simpático boa noite. Agradecemos a vocês que deixam aí seu like, a vocês que compartilham, enfim, a vocês que participam desse nosso momento de prece já há tanto tempo, né? Então, eu e Célia queremos agradecer, sim, como sempre, a participação, a paciência de todos vocês, mandando um beijo grande, coração de vocês, aquele abraço, coração a coração. Acolhemos com muita alegria, né, também o coração, a vibração de vocês, marcando um novo encontro para segunda-feira, e que tenham um maravilhoso final de semana, sábado, domingo, de muita alegria, de muita luz, e muito amor recebido e, acima de tudo, transmitido. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, iluminando nossos corações, abençoando as nossas vidas e nossas caminhadas. Fiquem bem, fiquem em paz, linda noite e, claro, até segunda-feira, sob as bênçãos do Pai, com saúde. Até lá, fiquem bem.